Fala, meus amigos. Mais uma vez, estamos aqui para dar continuidade ao nosso aulão. Resolução de 60 questões de conhecimentos específicos para o cargo de analista de suprimentos, manutenção e serviços da Embrapa. O cargo que você que está assistindo esse aulão, com certeza terá o seu nome lá no Diário Oficial da União, como um dos aprovados. Amém? Então, show de bola. Sem mais delongas, parte 2, né? Já falamos da parte 1, 20 questões, agora parte 2 mais 20 questões. Ok? Vamos lá. Eu vou seguir a sequência, né? No último aulão terminou na 20, e agora a gente vai para 21, a 22 e assim por diante. Então, questão 21. Julgue o próximo item relativos à logística reversa e fundamentos da logística. Custos, prazos e qualidade de atendimento são itens de tratamento primordial da logística, pois possibilitam maior competitividade, tempestividade das entregas e inibição de riscos de avarias nos produtos. Tá? Lição de casa. O que é competitividade? O que é tempestividade e o que é inibição de riscos e avarias? Lição de casa que eu deixo para vocês. Ah, já trouxe. Eu estou muito bonzinho com vocês. Já trouxe o que é. Faltou só competitividade. Competitividade. Show de bola, questão certa, bem tranquila, né? O que é tempestividade? Se refere à capacidade de realizar entregas, suprimentos ou serviços no momento adequado. Então, ser tempestivo é entregar um produto ou um serviço no momento adequado. Por isso que vai falar, ó. Custos, prazos e qualidade de atendimento são itens de tratamento primordial da logística, pois possibilitam maior competitividade, tempestividade, né? Entrega no momento adequado, e inibição. O que é inibição? Refere-se a todas as medidas preventivas adotadas para evitar danos, ou seja, para inibir. Então, além de entregar o serviço ou o produto no momento adequado, tem que ter uma inibição, ou seja, inibir, diminuir os riscos de avarias nos produtos. Ok? Questão tranquila, questão certa. Questão 22. O retorno ao ciclo produtivo do produto que já foi consumido ou vendido ocorre pela utilização do produto como matéria-prima para fazer o mesmo produto ou mercadoria diferente. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Vou fazer aqui o exemplo da latinha de cerveja. Aquela latinha. Né? Colocar até a latinha de cerveja aqui, ó. Latinha de cerveja. Então, precisou lá pegar o alumínio, né, para construir a, a latinha, depois foi para encher a latinha de cerveja, né? Vou colocar aqui indústria. Depois foi para os pontos de revenda. No exemplo aqui não está saindo muito legal, não, mas tá bom. Não, fazer melhor, fazer um mais curto. Colocar assim, uma reta. Então, nós temos aqui a latinha de cerveja saindo da fábrica. Ela vai para o atacado, depois para o varejo, até que chega para o consumidor final. O que acontece? Essa latinha, a gente sabe que existem os catadores de latinha. Hoje em dia, tem profissão de catador de latinha oficial e também tem aquele que faz de forma autônoma. Então, ele pega essa latinha aqui, ó, ele vai e revende
para um intermediário que faz a reciclagem dessa latinha. E esse intermediário vai e revende para a fábrica da latinha. É isso que a questão está falando, que o retorno ao ciclo produtivo do produto, olha só, a latinha, que já foi consumido ou vendido ocorre pela utilização do produto como matéria-prima para fazer o mesmo produto, mercadoria diferente. Aquela latinha que está amassada, ela vai servir para fazer outra latinha de cerveja. Show de bola, questão bem tranquila. Tá aqui um resumozinho para vocês lerem. Questão 23. A vulnerabilidade a risco nas redes de suprimento pode ser reduzida pela diminuição da probabilidade das ocorrências causadoras de interrupção do fornecimento ou pela atenuação de suas consequências, né? Questão certa aqui. Falou muito, mas falou a mesma coisa. O que ele falou aqui, essa questão? Primeiro, que existem vulnerabilidades na rede de suprimento. Digamos que você que vai ser servidor da Embrapa e vai trabalhar no setor de suprimentos, né? Inclusive, se eu não me engano, manutenção e serviço. No quadro, no organograma da Embrapa, tem um setor chamado suprimento, manutenção e serviço. Então você vai para lá. Então, digamos que você seja o supervisor, ou o coordenador, ou o gerente, não sei como é que eles denominam lá, mas vou colocar de supervisor. Seja o supervisor, ou pessoal, um S, supervisor lá do setor de suprimentos, e você está esperando uma carga. Como a Embrapa trabalha muito com mantimentos, com insumos da área rural, digamos que você está esperando lá uma máquina, um trator, né? O órgão fez a licitação e está esperando a entrega do trator. A vulnerabilidade dos riscos na rede de suprimento. Então, esse trator vai ter que vir, provavelmente, por estradas, né? Vai vir pela estrada, e nas estradas tem as vulnerabilidades de risco, né? Pode acontecer um acidente, pode ter um assalto, um roubo, enfim. Aí o que a questão vai falar? Que pode ser, essa vulnerabilidade pode ser reduzida pela diminuição da probabilidade das ocorrências causadoras. Então, se há uma probabilidade de ocorrer um roubo, por exemplo, na estrada, qual é a função da rede de suprimento? Fazer um projeto, não sei, um relatório, algo para diminuir essa probabilidade de ocorrência. Ou o fornecimento, a interrupção do fornecimento, ou pela atenuação de suas consequências. Tá? Então, digamos que a atenuação seja um seguro. O seguro. Então, digamos que a transportadora tem um seguro que, em caso de roubo ou furto, esse seguro vai cobrir a perda desse trator. Um exemplo. Show de bola? Um exemplo bem tranquilo. Em rede de suprimentos está associado à possibilidade de um evento indesejado ocorrer e seu consequente impacto na consecução do objetivo amplo da gestão de rede de suprimentos. Achei? Tipo de riscos, aleatórios, acidentais e intencionais. Deixar como dever de casa para vocês, darem uma lida. Show de bola, todo mundo acompanhando. Vamos lá. Os centros de distribuição podem ser próprios ou terceirizados, certo? O que é um centro? Vamos lá. Os centros de distribuição podem ser próprios, né, unidade operacional da empresa, ou terceirizados, um armazém geral. Um CD, né, centro de distribuição, é uma unidade de empresas para armazenar matérias-primas ou produtos acabados, com a finalidade de despachá-los para outras unidades filiais ou clientes. Aqui na cidade onde eu moro, tem um supermercado grande, né? Tem um supermercado grande aqui na cidade. E ele tem várias. Hoje eu não estou bom para desenhar, não. Ele tem várias filiais, unidades na cidade. Aí o que ele fez? Colocou um centro de distribuição
Um centro de distribuição num ponto estratégico. Qual é esse ponto estratégico? Um ponto estratégico é aquele que fica perto das BRs. Como a mercadoria vem principalmente por rodovias, né, por caminhões e carros, ele colocou no ponto da cidade onde fica perto a entrada da cidade, na verdade. Né? A entrada da cidade é mais ou menos assim, e ele colocou assim a cerca de, não dá nem um quilômetro, acho que dá uns 500 metros o CD dele, sem distribuição, que é uma estratégia. Tá? Ele poderia ter colocado aqui no meio, poderia, mas usou a estratégia de colocar aqui no início da cidade, onde os caminhões estão chegando. Show de bola? Recomenda-se, questão 25. Recomenda-se, conforme as boas práticas de gestão patrimonial, a realização de inventários periódicos para conferir a localização física a localização física dos bens. Estava antecipando. Questão certa, tá? Vamos lá. O que é inventário, pessoal? Inventário é um procedimento que consiste em verificar a existência física dos bens de uma organização. Inventário nada mais é do que uma contagem. Contagem física, né? Sendo bem aqui, bem básico na explicação, é uma contagem. Então temos lá uma empresa, aqui são as prateleiras dela, e digamos que ela vende parafuso, o inventário é conferir quantos parafusos tem, qual é o milímetro, qual é o tamanho, para que serve. E esse inventário ele tem diversas formas. Tem inventário periódico, tem o inventário anual, tem o inventário trimestral. Show de bola? Para que serve? Para que a empresa primeiro se organize, né? Tenha uma organização, tenha dados. Para saber, por exemplo, que aqui tem um parafuso 3 milímetros. Ah, quantos parafusos eu tenho? Quantos eu tinha há 6 meses e quanto eu tenho agora? Isso serve para, além da organização, também para quando for fazer uma nova remessa de solicitação, né, com o fornecedor. Ah, de 3 milímetros eu não preciso porque eu tenho muito, não vendi. Mas o de 2 eu já vendi tudo, então eu preciso de mais. Então, o inventário serve para isso. Questão 26. Se nenhuma irregularidade tiver sido constatada na fase de recebimento de materiais, a devida entrada no estoque contábil e físico deverá ser providenciada. Ok, né? Se deu tudo certo, se foi recebido o material, se foi feita a contagem, está tudo certo, então qual é o próximo passo? É fazer o registro, né? Não somente na forma contábil ou física, né? Que vai entrar nos dados, vai entrar em relatório, vai entrar em planilhas, ok? Fases do recebimento de materiais, ó, entrada do produto, conferência quantitativa e qualitativa e regularização. Aqui, pessoal, é sendo bem básico, tá? Isso aqui é o básico do básico e varia de empresa para empresa, entendeu? Tem empresa, por exemplo, que as fases do recebimento não começa aqui na entrada do produto, ó. Começa, colocar 0.1, verificação no fornecedor. Tem tipo de material que a entrega do produto começa lá no fornecedor. Alguém da empresa, o gerente, o fiscal, vai lá no fornecedor e acompanha a saída do produto, do material lá do fornecedor. Entendeu? Então, isso aqui é o básico, digamos que serviria para todas, mas cada um vai ter a sua adaptação. Questão 27. Manutenção preventiva é uma atividade programada baseada em critérios técnico-administrativos que é executada antes da ocorrência de falha de elementos ou componente de edificação. Tá? Então, vamos lá. Manutenção. Nós temos basicamente três: prévia, concomitante e posterior.
Tá? A prévia já está falando que é antes, né? A concomitante é ao mesmo tempo. E a posterior é depois. Show de bola, a questão está certa, porque ela vai falar em manutenção prévia, ou seja, que ocorre antes da ocorrência da falha de elementos. A manutenção preventiva corrige eventuais defeitos antes que os mesmos se manifestem em sistemas construtivos. Show de bola? Questão 28, uma questão específica do que está no edital de vocês, ó, no que se refere ao Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações, o PGC, e ao Plano de Contratação Anual, o PCA, previsto no decreto tal, julgue o item seguinte. Então, isso aqui é um tópico que veio específico no seu edital. O Plano Anual de Contratações, Plano Anual de Contratações ou Plano de Contratações Anual, é a mesma coisa, não pode ser alterado no ano em que estiver sendo executado. O que a banca vai fazer aqui? Ela vai copiar e colar do decreto. Tá? Não tenha dúvida. Aqui não tem para onde correr. É copia e cola do decreto. Que decreto é esse? É o 10947 de 2022. Ele regulamenta o inciso 7 do caput do artigo 12 da Lei 14.133, que é a Lei de Licitações e Contratos, para dispor sobre o plano de contratações anual e instituir o sistema de planejamento e gerenciamento de contratações no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Ok? O que ele vai falar lá no artigo 12, ó? No processo licitatório, observar-se-á o seguinte. O artigo 12 da lei, tá? Ó. Eu fui buscar lá o artigo 12 da Lei de Licitações. Vai falar que a partir de documentos de formalização de demandas, os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão, na forma de regulamento, elaborar o plano de contratações anual. Na forma de regulamento. Aí, deixa eu ver se eu, aí tem o. Deixa eu ver se eu trouxe. Tá, vamos logo para a resposta. O que vai falar o artigo 16 do decreto? Durante o ano de sua execução, o plano de contratação anual poderá ser alterado por meio de justificativa aprovada pela autoridade competente. Então, a questão está errada, porque ela fala que não poderá e poderá. Percebam que pegou o artigo 16, que fala que poderá, e só colocou o não, disse que não poderá. Esse é a questão, copia e cola e troca uma palavra, ou acrescenta. Show de bola? Vou deixar para vocês aqui como resumo, ó, o que é o Plano Anual de Contratações, tá? Quais são os principais pontos do PAC e quais são as principais relações entre o PAC e o decreto 10.947, ok? Dever de casa para vocês, leiam isso aqui, porque com certeza vai vir uma questão sobre isso na sua prova. Questão 29. A transferência de computador sob a carga patrimonial do servidor A com destino ao servidor B de outra unidade administrativa deverá ocorrer por ato formal. Vou colocar que aqui é finanças, aqui é RH. Com a assinatura de ambos e a devida verificação física da existência e integridade do bem por esses servidores. Tá? Então, aqui é gestão patrimonial. Acontece muito lá onde eu trabalho e existe uma comissão específica para isso que fica responsável por fazer essa verificação patrimonial. Né? No setor de RH tinha 2 cadeiras, 2 computadores, uma scanner e uma impressora, todos com patrimônio. Quando foram fazer a verificação, não estava mais uma cadeira. O que aconteceu? Vamos procurar. Cada um tem o seu patrimônio, que é uma numeração. Vamos verificar para onde é que foi, se teve a troca formal ou se foi informal. Entendeu? Tem que ter, ó. O certo é que seja formal, com a assinatura de ambos e a devida verificação física da existência. Não pode ser formal, pega lá aquela cadeira e pronto. Não. Vai lá, confere, vê se a cadeira está, assina e tudo certo. Show de bola? Questão certa.
Questão 30. O grande volume de estoque com baixo ou nenhum giro implica a aquisição equivocada de insumo por parte do gestor. Poderíamos achar que está errada, ou poderíamos achar que está certa, que está errada, na verdade, mas está certa essa questão. Ó, estoque necessita de alto giro, por isso que existem vários critérios de estoque, né? Estoque primeiro que entra, primeiro que sai, tipo de estoque último que entra, primeiro que sai, estoque rotativo, enfim, existem vários critérios, várias técnicas para que dentro da administração, dentro do órgão, não fique cheio de estoque. E eu vou confessar para vocês, para quem trabalha na iniciativa privada e empresa estatal, o, assim, as pessoas fogem de trabalhar com estoque. Por quê? Justamente por isso, porque o estoque sofre muita pressão. Tem um produto aqui que entrou mês 10 de 2019. O que ele está fazendo aqui? O que aconteceu? Por que ele não já saiu? E, assim, uma série de circunstâncias, uma série de informações. Trabalhar com estoque não é fácil, tá? Por isso que, ó, a questão está certa, ó, que o grande volume de estoque com baixo giro ou nenhum giro implica aquisição equivocada de insumo por parte do gestor. Se é um produto que ele quase não sai, ele quase não tem giro dentro da administração, então ele não deveria ter sido adquirido. Por que adquiriu? É a culpa do gestor. Ou seja, se tem muito estoque e pouco giro, é porque o gestor de compras errou no momento da aquisição. Show de bola? Se você for para o setor de estoque, estude muito, faça curso, faça uma pós-graduação, faça o que for para aprender. Questão 31. No Brasil, a administração pública gerencial emergiu na segunda metade do século XX, em resposta à crise do Estado, buscando reduzir custos e tornar a administração mais eficiente, orientada para o cidadão e para a obtenção de resultados. O que acontecia antes da administração gerencial? O Estado era bagunçado, o Estado era inchado, né? Existia muitos gargalos, existiam muitos gastos, tá? E a administração pública e gerencial veio para isso, para tornar mais eficiente, ou seja, fazer muito com pouco, tá? Orientada para o cidadão. O foco é o cidadão. É o cidadão comum que precisa de um atestado, de uma declaração. É o cidadão comum que precisa de um atendimento no hospital. Precisa de uma creche para colocar sua criança numa escola. Show de bola. E obter resultados. Tá? Por isso que hoje existem vários portais de transparência nos órgãos públicos. Tá? Estadual, municipal, no federal. Por quê? Para saber o que está sendo feito. Foi investido dinheiro na construção de uma ponte? Tá. Quando é que começa? Quando é que termina? Quanto foi gasto? O foco é o resultado. Show? Administração pública gerencial e crise no Estado e busca por eficiência. Um resumozinho para vocês anotarem no caderno. Questão 32 sobre accountability. As redes sociais, as manifestações de rua, os grupos de pressão ou lobby e os movimentos coletivos, embora não previstos em lei, olha só, são importantes espaços de participação para o exercício da cidadania e o controle da sociedade em relação à administração pública. Muita gente errou essa questão, ó, por causa disso aqui, ó. Ah, porque não está na lei, não, tá errado. Não, pessoal, não é assim, ok? Vou deixar aqui para vocês, ó, dever de casa, DC, pesquisar o que é lobby, tá? Pesquisa, anota no seu caderno o que é lobby. Então vamos lá. As redes sociais, as manifestações de rua, os grupos de pressão ou lobby e os movimentos coletivos, eu vou tirar isso daqui. São importantes espaços de participação para o exercício da cidadania e o controle da sociedade em relação à administração pública. Então nós vivemos numa democracia e esses espaços, né, rede social, manifestações na rua, no Brasil mesmo, ultimamente tem tido muitas manifestações, o povo vai à rua atrás dos seus direitos, né? Se um determinado grupo entende que
na sua rua, no seu bairro, não está caindo água, não está vindo água de qualidade, ele tem todo o direito de fazer suas manifestações. É um direito dele, paga imposto, então a contrapartida do governo, dos órgãos, é que o serviço chegue de qualidade. Ok? Grupos de pressão, movimentos coletivos, enfim, todos esses são atos válidos, tá ok? E não precisa estar previsto em lei para que a sociedade exerça isso. Show de bola? Ó, as redes sociais, as manifestações de rua, os grupos de pressão ou lobby, os movimentos coletivos, esses espaços de participação são importantes para a transparência, o controle social e a accountability. O que é isso? Responsabilização dos gestores públicos. Eles permitem que os cidadãos se informem sobre as ações do governo, expressem suas opiniões e demandas e exerçam pressão sobre o Estado para que ela responda aos seus interesses. Questão 33, mais uma vez falando sobre accountability. No âmbito do setor público, o termo accountability deve limitar-se, muito cuidado com essa palavra, deve limitar-se aos pressupostos de transparência, responsabilidade e prestação de contas, não tendo relação com os interesses do Estado e as necessidades do cidadão. Questão errada. Ah, pessoal, o que é accountability? Coloquei aqui, é responsabilização dos gestores públicos por tudo aquilo que eles fazem. Antes não existia isso, antes era livre. O gestor público, como ordenador de despesa, aquele que ordena o que se faz com o dinheiro, ele fazia o que bem entendia. Tá? Mandava dinheiro para onde ele queria, deixava de mandar e assim por diante. Com o avanço, né, principalmente da lei de responsabilidade fiscal, a accountability, a responsabilização ficou maior. A accountability é a obrigação de indivíduos e organizações de prestar contas de suas ações e decisões. A transparência é a divulgação de informações relevantes para permitir que outras partes interessadas possam avaliar e responsabilizar as ações e decisões dos tomadores de decisão. Ou seja, a partir do momento que se criam portais de transparência, que se criam sites que fornecem as informações que antes não existiam, cabe a nós, né, ir lá, verificar, fazer uma análise e responsabilizar as ações e decisões dos tomadores de decisão. Show de bola? Características do accountability: transparência, prestação de conta, responsabilização e foco no cidadão. Questão 34. Tendo como referência o contexto da realidade brasileira, julgue o item subsequente relativos à reforma do aparelho do Estado e às características do Estado oligárquico e patrimonial, do Estado autoritário e burocrático, do Estado regulador. Na fase de vigência do Estado oligárquico e patrimonial, dever de casa pesquisar e anotar no resumo de vocês o que significa esses termos. Os critérios administrativos eram pessoais. A preocupação com a eficiência da máquina era inexistente. Questão certa? Por quê? Oligarquia é um sistema de governo ou poder em que um pequeno grupo controla a sociedade, geralmente em benefício próprio. Então, existia muito isso antigamente. Hoje ainda existe, mas já está mais controlado, mais difícil. Mas antigamente existia muito, né? Tinha lá uma cidade, vou fazer uma pizza aqui, e uma pequena parcela, geralmente, uma família tradicional da cidade mandava, detinha os poderes daquela cidade, tá ok? E, por consequência, já que era uma família, tudo que eles faziam era em benefício próprio. E distribuir os cargos, quem que recebia? Os parentes, né? As benesses do governo, só quem usufruía era a família, tá ok? Estou se limitando na família como exemplo.
tá? Mas poderia ser uma pessoa, um coronel, um, uma, um, que é o nome que eu esqueci agora, um fazendeiro influente, né, que tinha muito dinheiro, uma pessoa que tinha um alto conhecimento, enfim, variava. Nesse modelo, as decisões são tomadas visando principalmente aos interesses dessa elite, em detrimento do bem-estar da sociedade em geral. Ok? Questão 35. A tomada de preços e o convite, que eram modalidade da licitação previstas na Lei 866, show, até aqui correto, foram extintos pela nova Lei de Licitações e Contratos. Certíssimo. A nova lei é a 14.133. Ó, essa lei aqui, pessoal, ela foi extinta, tá? Ela não existe mais. Agora nós temos a lei 14.133, que é a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos. O que falava a antiga lei? Ó, as modalidades de licitação eram concorrência, tomada de preço, convite, concurso e leilão. O que aconteceu? Ó, convite, tomada de preços não existem mais na nova lei, ó. A nova lei trouxe pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo. Diálogo competitivo é a grande novidade da nova lei. Show de bola? Muitas questões já enfocaram isso aqui, ó. Trouxeram esse inciso aqui uma resposta certa. Lembre-se, tomada de preço não existe mais e nem convite. Medidas de equidade de gênero e de mitigação de mudanças climáticas por parte de licitante podem ser adotadas como critério para decidir o resultado da licitação. Tá? Então, na licitação existe empates. Tá, pessoal? Existem empates. Melhor, na licitação podem existir empates. Digamos que tem na licitação para construir uma ponte e houve empate entre o primeiro e o segundo colocado. Agora vamos para os critérios de desempate. Dentre esses critérios, nós podemos ter equidade entre homens e mulheres e prática de mitigação. Olha o que aqui fala o artigo 60. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate. Nesta ordem. Importante isso aqui, ó. Nesta ordem. Tá? Já caiu questão falando que era em ordem aleatória. Não é. É nessa ordem que está no inciso. Ó. Primeiro, disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação. Tá? A questão vai nos falar aqui, ó. Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres, né? Que é a de gênero. E o último aqui, ó. Empresas que comprovem prática de mitigação. Show de bola? Trouxe aqui um resumo para vocês, ó. Olha só, será desempatado segundo os seguintes critérios, na seguinte ordem. Tá? Tem 4. Aí, se depois disso continuar empate, aí tem mais critérios. Ok? Isso aqui cai muito em prova. Coloque no seu caderno. Questão 37. A nova lei de licitações e contratos permite que a administração pública contrate mais de uma empresa para executar o mesmo serviço. E aí? Certo ou errado? Pode ou não pode ter mais de uma empresa para fazer o mesmo serviço? Pode, pessoal. Olha só o que fala o artigo 49. A administração poderá, muito cuidado, ó, porque não é deverá, é poderá. E não é de qualquer jeito, é mediante uma justificativa expressa contratar mais de uma empresa ou instituição para executar o mesmo serviço. Ok? Desde que essa contratação não implique perda de economia e de escala. Show de bola? Questão 38.
Não é possível estabelecer margem de preferência para aquisição de bens no Brasil. Já sabemos que está errado. Vamos voltar aqui, ó. Olha só. O caso de empate no contrato de licitação, se empatar, ó, empresas brasileiras estão aqui, ó, como critério de desempate. Então, aqui já estaria errado, né? Vamos ver o que aqui fala aqui o artigo 26. No processo de licitação, poderá ser estabelecida margem de preferência para bens manufaturados e serviços nacionais que atendam a normas brasileiras. Olha só. Show de bola. Além da margem de preferência, na hora de empatar, tá lá, empresas brasileiras têm preferência sobre as estrangeiras. Então, questão errada. 39. Mesmo diante da constatação de nulidade em um contrato administrativo, a administração pública pode manter a execução dele e deixar de anulá-lo se, entre outras razões, a anulação gerar riscos sociais, ambientais e a segurança da população local. Aqui é uma questão mais difícil, se aprofundou um pouco mais, mas ela está certa. Olha só, foi extraído do capítulo 11 da nulidade dos contratos. Lembrando, isso aqui é a lei, ó, Lei 14.133, tá? Lei de licitações e contratos. Constatada a irregularidade no procedimento licitatório ou na execução contratual, caso não seja possível o saneamento, a decisão sobre a suspensão da execução ou sobre a declaração de nulidade do contrato somente será adotada na hipótese em que se revelar medida de interesse público com avaliação, entre outros, dos seguintes aspectos: riscos sociais, ambientais e a segurança da população local decorrente do atraso na fruição dos benefícios do objeto contratado, do objeto do contrato, tá? Vou classificar essa daqui como difícil, tá? Questão difícil. Veja que ela pegou, primeiro que a banca, ela reescreveu isso aqui, ó, com outras palavras, tá? E ainda anexou o inciso 2, ok? Mas está certo, tá? Em caso de anulação de riscos sociais, ambientais e a segurança da população, a administração pública pode manter a execução dele, ok? Se isso for interferir nesses riscos ambientais e a segurança da população. Questão 40. A gestão de contratos por parte da administração pública deve prever etapa de fiscalização de entregas. Aqui é tranquilo, né? Isso já é de praxe. O edital deverá conter o objeto da licitação e as regras relativas à convocação, ao julgamento, à habilitação e aos recursos e as penalidades da licitação, à fiscalização, à gestão de contrato e à entrega do objeto e as condições de pagamento. Isso está no artigo 25 da Lei 14.133. Show de bola? Tranquilo. Mais 20 questões. Motivacional para vocês. Motivacional. Foco nos estudos é como uma bússola, te guia para o sucesso. Show de bola, pessoal? Então, mais 20 questões aí do nosso aulão. Parte 2, né? Depois, temos a última parte, que é a parte 3. Tá ok? Foco e dedicação. Até mais.